Ô, Caio, agora vamos falar do Lula, né? O que você vê sobre ele? Passou por cirurgia hoje, hemorragia no cérebro. O que você pode dizer sobre a saúde dele? O que acontece com ele? Vamos lá, né, gente? É uma situação que pegou todo mundo de surpresa, né? Até porque ele tinha sofrido esse acidente no banheiro, né? Foi no mês É. de outubro e do Uhum. nada, né? Vem aí uma hemorragia, né? Intracraniana e aí pegou todo mundo de surpresa. Então, vamos ver como é que está a saúde dele, se ele está tendo uma boa recuperação, se não está tendo uma boa recuperação, como é que vai ficar daqui para frente. Então, vamos ver como é que está aqui a situação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o presidente atual, né? Então, vamos ver aqui. Ó, aqui veio, né, realmente esse problema, essa turbulência que veio, tá, na área da cabeça dele. Aqui fala de melhoras, certo? Aqui fala ele precisando fazer alguns exames. Nos exames pode dar alguma alteração também, alguma outra coisa que ele precisa cuidar. Pode ser em questão de restrição alimentar, alguma coisa que precisa melhorar, pode ser algo nesse sentido, alguma alteração, tá? Pode ser triglicerídeo alterado, pode ser glicose alterada, pode ser colesterol alterado, algo nesse aspecto, além do problema que ele teve. Mas, de um modo geral, aqui mostra a possibilidade de melhora, tá? Aqui mostra que pode ser que ele tenha que passar por uma outra cirurgia, tá? Por meio de algum especialista. Esse especialista pode ser até um especialista, assim, de fora, não sei. Ou alguém que tem alguma... Ou é de fora, ou alguém que tem uma especialidade que fez fora do Brasil, uma pessoa, né, assim. E... aqui mostra também... aqui mostra como que realmente um período assim que como que hora tá fluindo bem, aí hora parece que emperra, a hora vai bem, a hora emperra um pouquinho, é como que é uma recuperação um pouco confusa, um pouco complexa, um pouco lenta, tá? Então vai precisar de um tempo assim realmente para ir se recuperando. Tá. Tá? Mas aqui, de um modo geral, mostra melhoras, tá? Que ele vai melhorar, que ele tem possibilidade de ficar bem, tem a possibilidade de melhorar de um modo geral. Mas é uma melhora, o qual ele pode ser que passe por um processo cirúrgico, o qual vai ter que ter um período de recuperação, outras coisas que ele precisa tratar, certo? É isso aí. Tá. Ô, Caio, mas você vê ele se afastando de vez, né, para tratar da saúde, não vai voltar mais? Ou você vê ele se afasta por um período, vai continuar governando aí? O que você vê nessa questão? Olha, aqui está mostrando para mim, tá? Como que ele precisa cuidar muito da energia espiritual dele, tá? Pode ser até que tenha coisa feita para ele. Uau! Então ele precisa cuidar, ele precisa orar muito, certo? Orações, né? Buscar ter um tratado. Caio, você me ouve? Você falou que eu perguntei, né, se ele ia governar ano que vem, ia se afastar de vez, cortou, sabe? Não deu para ouvir. Aí, então, se Tá, puder repetir. tá. Então, aqui está mostrando, tá? Que tem coisas feitas para ele espiritual, certo? Para querer tirar ele do mandato, para querer prejudicar de alguma forma, certo? Ele precisa cuidar do espiritual dele, com orações, por meio da fé dele, né? Ou procurando alguém que possa cuidar da energia dele, procurando um local, sei lá, né? De acordo com a fé dele, porque tem coisa feita para prejudicar, né? Para que seja finalizado, né? Ó, gente rondando para que ele finalize, ó, tá? E aqui mostra ele realmente
preocupado, ansioso, confinado, né, cuidando aí da saúde dele, e aqui mostra que ele ainda assim, ele continua o mandato dele sim, tá? Tá. Ele Tá continua, bom. não percebe ele parando por conta dessa situação que aconteceu. Ainda Uhum. continua. Tá bom. Então, de fato, ele consegue se recuperar. Tá, ok. Ô, Caio, o pessoal tá falando que tá chovendo. A Valdete está chovendo na Praia Grande, o Nicolas colocou Zona Oeste de São Paulo. Acho que o estado de São Paulo inteiro, né? Tá muito chuvoso esses dias. Caramba, aqui não, É, aqui tá solzão, claro. é, que diferença, né? Tá bom. Ô, Caio, a Zenaide, ela colocou o Trump, né? Acho que ela quer saber sobre o Trump, como vai ser o governo dele aí. Trump. Olha, eu vejo bem tranquilo, tá? Assim, é como que começa tranquilo, mas depois começa os bafões, né? Começa os bafões, começa os problemas. Eu percebo ele tendo muito problema com as mulheres, né? Com essa parte do feminino, com essa parte toda. Eu vejo ele tendo muitos problemas. Então, aqui está mostrando que provavelmente ele vai ter atitudes aí bem grosseiras, assim, sabe? É o que aqui está mostrando. Aqui mostra como que pode haver protestos, né? Pessoas protestando contra ele. Vai ter um período lá nos Estados Unidos que vai ter protestos. Pessoas protestando contra ele, vai estar bem pesado, bem tumultuado. Então, ele começa o governo de uma forma bem tranquila. Aqui vê o lírio da paz, né? Certo? Aqui representando o país dele, a casa, os Estados Unidos. E aqui mostra turbulências, tá? E que pode ser com público feminino aí, ó, tá? Pode ser público LGBTQIA+, pode ser com as mulheres de um modo geral, tá? Ele pode ter problemas assim, né? Essa coisa de trazer problemas de dividir, sabe? Dividir as pessoas assim, Sei. sabe? Atitudes que possa gerar coisas que as pessoas vão se estranharem, sem necessidade, né, gente? É todo mundo ser humano, todo mundo aí é filho de Deus. A gente não tem que estar se estranhando, não. A gente tem um ser racional, né? É, E é o que a isso gente mesmo. não quer para si, a gente não dá para os outros, né? A gente É, só precisa se colocar no lugar do outro. Se fosse comigo, né? Como é que é, seria? Como é que eu me sentiria? Se fosse se fosse com a minha mãe, se fosse com a minha irmã, se fosse com o meu filho, com a minha filha, como é que seria? Né? Então a gente tem que trabalhar, né? Treinar a empatia. A empatia que está cada vez mais uma coisa rara, né? Uma é. joia rara. Sempre se colocar no lugar do outro, né? Eu gostaria que fizesse isso comigo, né? Independente da situação, né? Se colocar no lugar do outro, que a gente pense de uma outra forma, né? Porque às vezes para o outro Exatamente. é diferente, mas e quando é com a gente, né? Então sempre se colocar no lugar do outro em todas as situações. O Caio, o Nicolas ele perguntou se o Trump ele vai interferir no Brasil, vai ter alguma interferência positiva ou talvez negativa, de alguma forma? Olha, eu não vejo assim. Eu percebo que ele ainda vai dar um apoio, tá? Ele vai dar um apoio. Eu não vejo assim ele se debruçando muito pelo Brasil, dando tanto apoio, mas algum apoio, né? Por incrível que pareça, que está mostrando que ele pode dar, apesar de tudo, Hum, apesar, né, de opiniões diversas, né? Ele é de um partido totalmente diferente do que está em vigência, né? Atualmente aqui com Lula, né? Então ele é totalmente diferente, né, gente? São duas coisas que não se dialogam, né? Mas, apesar de tudo, não sei porquê, aqui mostra ele apoiando alguma coisa o Donald Trump. Eu acho que ele vai surpreender nesse sentido. Em alguma coisa ele vai apoiar o Donald Trump. Que bom, né? ah, é.
Isso mesmo. O perfil Florista Poleto perguntou o seguinte: se vai ter anistia dos presos políticos, né? Aquelas pessoas que foram presas, principalmente no dia 8 de janeiro, ou por alguma questão política, vão poder responder em liberdade, alguma coisa assim, ser liberado? O que você vê sobre isso? Vamos ver aqui. Não, aqui não veio bom, tá? Aqui veio a cruz, aqui ainda fala de sofrimento, de ansiedades, pessoas ansiosas, pessoas angustiadas, pessoas ainda, né, espiando, né? Diga assim, passando por essa provação, por essa situação difícil de estar ali preso, né? Tá vendo? Aqui fala de prejuízos da liberdade, né? Ou seja, aqui fala dos caminhos abertos e aqui fala de prejuízo, como que a pessoa perdeu a liberdade desses caminhos abertos, né? Como que a pessoa realmente ainda presa. Então, por enquanto, aqui não está falando para mim de liberdade, tá, gente? Por enquanto, ainda continuam presos ainda. Ainda continuam. Tá, ok.